uma semana começando, nós aqui preparando um material top, um material que vai trazer para você uma análise diferente. Faz um tempo que eu não consigo fazer isso, falar desse assunto. Faz um tempo que eu não consigo comentar que houve uma pequena retração em preços, em valores, principalmente no varejo, principalmente produtos voltados para supermercado. Então essa semana eu tirei ela para poder falar disso. Então eu quero contar para vocês alguns exemplos. Quero fazer a análise de 3 exemplos, 3 supermercadistas, 3 empresários, que cada um teve uma situação diferente envolvendo análise de crescimento, valores ou quantidade. Qual o caminho eu devo seguir? Qual o caminho você, Kermes, nos recomenda? Então eu vou mostrar para vocês um pouco de cada exemplo, um pouco de cada forma que cada um finalizou agora, nesse mês de abril de 2023, comparado com abril de 2022. Dessa forma, eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar esses exemplos e aí quero ver que cada um de vocês faça as análises, façam os estudos dentro das suas lojas aí, para tentar entender qual que é o melhor caminho. Eu sempre falo, gosto muito de quantidade. Valores ela é um pouco mentiroso. Quantidade não é 100% também, a gente pode deixar isso bem mais claro. Ela é um pouco melhorada, ela é um pouco mais assertiva se você usar quantidade e departamentos e grupos, porque aí você consegue entender dentro de cada grupo o que realmente aconteceu. Aí ela tem um nível de acerto muito grande. Porém, independente de qualquer forma, você faz a sua análise, escuta o que eu estou falando, escuta o que outros consultores estão falando e traz para o seu dia a dia. Dessa forma você vai identificar qual o caminho a seguir. Bato nessa tecla porque, do exemplo que eu vou passar para vocês, você percebe que ninguém consegue chegar, ou na verdade nenhum desses 3 conseguiram chegar a uma exatidão, a um 2 mais 2 igual a 4. Não teve essa exatidão. Simplesmente, na minha visão, por informações incorretas em cada situação. Não importa quem fez em valor, quem fez em quantidade, quem realmente foi o terceiro caso que fez também por quantidade, porém ele esqueceu do fator que tinha acontecido com ele em abril do ano passado. Então são situações que você, ao analisar os números, você fica perdido, no caso deles especialmente, fica perdido e não chegando a lugar nenhum. Dessa forma as análises ficam incompletas. E o que eu falei no começo, fazia tempo que eu não conseguia falar, de retração de preço. Kermes, você quer dizer que não está tendo inflação? Galera, não é isso. Por favor, entenda o conteúdo. Entenda que eu não estou dizendo que está tendo deflação, não é isso. Porém, quando você analisa os grupos, quando você analisa as vendas desse supermercado, você pode ver que alguns supermercados estão crescendo em quantidade, mas o ritmo do crescimento em valor é menor. Então, isso eu posso garantir. Tenho certeza que alguns itens fortes, de produto de expressão forte dentro das suas vendas, está um pouco mais barato em abril desse ano, em abril de 2023, comparado com abril de 2022. Então, dessa forma, vou mostrar um exemplo aqui ao longo da semana de um cliente que cresceu em quantidade, porém não cresceu tanto em valor. O crescimento de valor dele foi menor em relação à quantidade. Isso é retração sim, galera. Retração, mesmo que seja uma parte dos produtos, mas é retração. Sendo assim, encerro o dia de hoje, apresentando para vocês como é que vai ser a semana. Espero ser bastante abordado, espero ser bastante questionado. E aí ao longo da semana a gente vai dizendo sim ou não, dizendo amém. E principalmente compartilhando conteúdo, compartilhando ideias e quem sabe no final dessa semana a gente não consiga sair um pouco melhor do que começamos ela. Ok, galera? Excelente dia a todos. Segundo dia da nossa semana, onde nós estamos aqui achando o melhor caminho, a melhor forma de analisar os meus números. E dessa forma eu tenho um acerto muito mais perto do ideal e conseguir achar o caminho, achar as soluções para alguns problemas, mas principalmente parar de perder, principalmente parar de andar para trás, não ficar estagnado, mas para isso tudo eu preciso entender o que está acontecendo. Essa semana vou falar um pouco da abordagem que eu gosto muito, que é analisar os números de vendas, quantidade ou valor. Sempre deixo bem claro que eu gosto muito de análise em quantidade. E repetindo, sendo bastante repetitivo, quantidade no geral. E aí depois dentro do seu mercadológico, dentro dos seus grupos e departamentos, você ir também por quantidade. É bem mais assertivo. Dito tudo isso, essa semana eu quero contar um exemplo de um cliente que cresceu 13% em quantidade. E, poxa, numa situação dessa, abril de 2023, o cara crescer 13% é um número bacana. Porém, não é que não é bacana.
é que ele já vinha vindo nos últimos 2 anos, 21 e 22, ele vinha vindo com um crescimento um pouquinho acima de 10%, e aí ele fez uma parceria com outro, vamos dizer assim, com uma outra ferramenta muito forte em vendas, e essa outra ferramenta, né, havia analisado os números, estudado, e deixou claro que conseguiria em cima do crescimento mais um outro número de crescimento. Ou seja, então não é que ele está triste por ter crescido só 13% em quantidade, mas ele cresceu apenas 3% acima do que ele já vinha crescendo. Contando com essa nova ferramenta, porque quando você busca outras ferramentas, quando você busca outras estratégias, você sempre quer um pouco a mais. Então se eu já tinha 10 e eu queria um pouco a mais, é muito importante eu ter analisado e ver o que eu consegui. No caso desse cliente específico, nós vamos ter agora, no começo de maio, agora uma reunião com o pessoal da ferramenta, que é uma linha de marketing. O pessoal tem um trabalho de marketing muito diferenciado. Nessa reunião, a gente vai tentar dar mais uma alinhada para realmente buscar. Porém, só vai poder ter essa reunião se eu souber realmente tirar as informações do sistema. Eu sabendo tirar as ferramentas corretas do sistema, eu tenho bagagem, eu tenho dados, que é muito importante, para poder não questionar, mas poder dividir e junto com a nova parte, aí, a nova ferramenta, a gente discutir o caminho melhor para chegar. Então, volto a dizer, é importante você saber o que é que você está fazendo. Você sabendo o que está fazendo, você consegue direcionar o seu caminho para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, se você realmente entender o que é que aconteceu na sua loja. Dando continuidade nessa análise, esse mesmo cliente que cresceu seus 13% em quantidade, por incrível que pareça, ele cresceu apenas 10,89% em valor. Então, tá aí mais um motivo para vocês não olharem só o valor, porque o valor não é que ele é mentiroso, nós não temos uma real certeza do valor da inflação. Já comentei isso em outros vídeos, qual que é a inflação correta. Então é um pouco complexo, então por isso que eu volto a dizer que a quantidade é o mais assertivo. Mas dá para dizer que, mesmo crescendo 13%, que é um número bacana e bastante expressivo, o porquê que ele cresceu em valores apenas 10,89%? Porque alguns produtos em abril de 2022 estavam muito mais caros do que estão hoje. Então teve uma pequena retração. Galera, tomem cuidado, não estou dizendo que é deflação no geral, mas em alguns produtos, em algum departamento, é nítido, dá para se ver que realmente alguns produtos estão mais baratos agora, abril de 2023. Então, para finalizar o segundo dia da semana, eu quero mostrar para vocês que o exemplo desse cliente, na minha visão, é o mais perfeito no momento dos clientes que eu tenho e o que eu acredito como profissional, porque ele conseguiu enxergar quantidade, valores e margem. No caso dele, a margem esse ano, abril de 23, fechou melhor, ou fechou um pouco a mais do que abril de 22, que já vinha vindo uma crescente bacana e legal. Ou seja, ele está crescendo em quantidade e também está crescendo a sua margem. Então, isso é um domínio de números. Vamos dividir isso com a sua loja? Vamos dividir isso com a sua realidade? Galera, espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Excelente dia a todos. Galera, mais um dia começando, nós aqui com a nossa semana de análise de números, como eu tirar o melhor proveito e identificar o que realmente está acontecendo na minha loja. Ontem, o segundo dia, contei um exemplo bacana de um cliente atual que tem um excelente domínio de como tirar informações do sistema e dessa forma ele ter certeza quais são os primeiros passos e principalmente em qual direção ele remar um pouco mais, porque não trabalha mais perdido, não trabalha mais apenas achando e principalmente trabalha em busca de um crescimento bacana que é o desejo de todos, acredito eu. Dito isso, hoje eu quero dar um exemplo de um cliente que também cresceu agora abril de 23, porém cresceu apenas 4% em quantidade. Kermerson, mas talvez alguma coisa especial aconteceu na cidade dele, talvez alguma coisa especial aconteceu com os concorrentes dele e até mesmo com ele. Pelo contrário, tudo normal nos últimos 2 a 3 meses em relação aos concorrentes deles, em relação ao ano passado também. Porém, no caso dele específico, a realidade dele hoje, abril de 23, com abril de 22, mudou bastante. Por isso que eu quero dar esse exemplo, por isso que eu quero bater na tecla essa que vai mostrar que realmente esses 4% é pouco. Não comparado com o de ontem que cresceu 13%, não é isso. É muito importante você entender os seus números. A forma correta, volto a dizer, é quantidade, é o que eu mais gosto. Porém, definiu a melhor forma, definiu qual o caminho a seguir, é importante você entender os seus números, porque de cidade para cidade tem que dar uma diferencinha, assim, isso é normal, e de cliente para cliente também. Porém,
quando chega de cliente para cliente, você tem que entender o que aconteceu agora, abril de 23 comparado com abril de 22. Feito isso, você consegue ter um acerto ainda melhor. Então não é só olhar os números, tem que ter vamos dizer assim, um pouco de conhecimento e entender o que aconteceu. Sendo assim, Carlos, o teu cliente não tem que ficar contente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é importante ele saber o que realmente aconteceu. 4% de crescimento é um número bom, mas é pouco pela atual situação dele. Por toda a força que ele está tendo hoje versus a que ele tinha em 2022, em abril, no mesmo período. Então, assim, eu esperava, no caso dele, perto de uns 15% de crescimento em quantidade, pelo fator do que tudo que aconteceu com ele nesse período. Então, o que foi que aconteceu, o porquê que não cresceu? Um pouco mais de ações comerciais estratégicas. Ele vem crescendo nos últimos 2 meses dele, ele conseguiu entender esse caminho, que é a forma de você ser um pouco mais estratégico, ser um pouco mais agressivo em algumas ações. Dessa forma, você consegue atingir. No caso dele, ele está numa crescente boa, então tem que ficar contente sim, 4% é bacana, principalmente porque ele não está caindo mais, que era a situação dele do ano passado. Por isso que eu estou dizendo para vocês que tem que saber entender e principalmente identificar o que está acontecendo com você. O que aconteceu com o Zé e com a Maria talvez sirva apenas como exemplo. Mas se você entende que hoje cresceu 4, mas você estava caindo antes, então o crescimento de 4 sobre o que você estava caindo não é nada. Por isso que eu quis dividir isso com ele e com a equipe comercial dele, para que eles entendessem realmente que os 4% ele é ruim ainda. E, claro, mostrar os caminhos, dar o direcionamento, mostrar aonde que podia ter sido um pouco mais assertivo. É essa a função do consultor e é essa a finalidade da análise. Porque se eu apenas catar o número e não fizer nada com ele, para quê? Eu apenas me preocupar realmente em comprar e vender, esquece. Agora, filtrar, saber tirar os números é importante para chegar no ponto igual nós chegamos agora nesse cliente específico. Então, de modo geral, foi passado os pontos positivos, principalmente os negativos. E agora, para maio de 2023, tenho certeza que vai dar andamento, vai dar continuidade no crescimento dessa empresa, que vem passando por uma nova fase nos últimos 7 meses e está muito perto do ideal. É isso que eu quero entender, é isso que eu quero fazer eles entenderem que dá para ser feito. Porque se eu bater palma para eles apenas com os 4%, sabendo que tudo que aconteceu em 2022, eu talvez vou deixar eles um pouco mais tranquilos. Não que eu quero perturbar eles, não é isso. Mas eu quero deixar bem claro, mostrar o caminho que há condição de mais. Há possibilidade de vender um pouquinho mais, de atender mais clientes com várias situações, certo? E no caso deles a gente deixou, vamos dizer assim, a última reunião que finalizamos a análise de abril bem encaminhado, com bastante estratégias, não só comercial, mas também de crédito, que é o caminho, que ele tem uma ferramenta muito boa na mão, à disposição. Só acelerar um pouquinho mais para que ela chegue no cliente final dele, para sim chegar perto dos 15% de crescimento. Certo, galera? Ótimo dia a todos. Quarto dia da semana de como tirar os melhores números nas minhas análises, qual caminho seguir, como analisar de uma forma mais assertiva, como analisar de uma forma mais correta. Na terça, no segundo dia e no terceiro dia eu dei alguns exemplos. Dei um exemplo de um pessoal crescendo 13%, que está no caminho mais correto. Aí no terceiro dia eu dei um exemplo de um outro cliente que está crescendo apenas 4%, mas devido à situação dele no ano passado eu não achei suficiente, não achei bacana. Porém, é legal sim, mas poderia ter sido mais. Agora hoje eu quero relatar para vocês uma análise que foi feita num ex-cliente meu. Esse ex-cliente, ele seguiu outros caminhos há um tempo atrás e hoje ele está se restabelecendo, se reestruturando, buscando um novo direcionamento. Só que ele vem passando por algumas dificuldades e ele queria entender o que estava acontecendo. No finalzinho de abril, a gente foi chegar lá na loja dele para fazer um dia de análise, um dia de busca de números, de interpretar o que está acontecendo realmente. O que me assusta um pouco, e principalmente o que me assustou nesse cliente específico, foi que ele era um cliente que havia trabalhado comigo perto de 2 anos e ele tinha todo o know-how, tinha todas as informações à disposição dele, foi treinado, foi explicado de como buscar as melhores informações. Só que assim, é aquilo, né? Quando a gente não tem afinidade com um certo assunto, a gente vai deixando de lado. E é o que aconteceu com ele. Mas eu acho que é quase impossível hoje, nos dias de hoje, está aí mais uma prova, você apenas ser bom só em comprar e vender mercadoria. Infelizmente, falando de gestão, se você fizer só isso, você vai patinar. E aí quando você patinar, você não vai saber o que está acontecendo, que foi o exemplo
desse ex-cliente. Mas enfim, dito tudo isso, o que eu quero passar para vocês? Depois que nós analisamos o que estava acontecendo na loja dele, a gente conseguiu identificar algumas situações, principalmente as cegas. Eles não tinham número de nada, apenas venda, mas eles não sabiam se a venda de março, que abril não tinha fechado ainda, como é que ela tinha sido comprada com março do ano passado. Nem em valor, nem em quantidade, nem a margem, eles tinham esse número na mão. Então vamos lá, isso que eu chamo de realmente trabalhar a cega. Tem outros indicadores? Tem, mas esses são básicos, porque se você sabe que uma situação não está legal, você tem que ter um parâmetro para avaliar ela com uma outra situação. Então ele tinha a percepção apenas de não estar conseguindo pagar os boletos, a percepção apenas de não estar conseguindo cumprir o financeiro que ele tinha que cumprir. Então por isso que estava ruim, mas e a causa? Por quê? O efeito eu já sabia, o boleto não conseguiu pagar, mas e a causa? Cadê as informações? Então, depois de conversar com ele, a gente identificou alguns pontos que seriam, vamos dizer assim, as causas. Trabalhar a cega, principalmente, queda de venda em quantidade em 17% comparado com março do ano passado. Março de 23, comparado com março de 22, ele caiu 17% em quantidade. 17%. Em valor, então, nem se fala. Então, essa foi um dos motivos dele. E hoje, março de 2023, ele teve um aumento nas despesas de perto de 20%. Ou seja, cai o faturamento, cai as receitas e aumenta as despesas. Então, naquele dia que eu fiquei com ele o dia todo lá, eu consegui enxergar que isso também não estava certo. O porquê de aumentar as despesas? O que aconteceu de diferente em março desse ano comparado com março do ano passado? Claro, teve algumas situações, mas ele estava cego, ele não estava conseguindo saber o que. Dito tudo isso, é importante agora ele saber um estudo real sobre as despesas dele. Foi uma das tarefas que eu deixei. Por fim, também entendi como ele estava cego, caiu o faturamento, aumentou as despesas e principalmente ele passou quase 7 a 8 meses focado em outro assunto sem ser mercado. Focado em outro assunto sem ser comprar e vender bem. Sem fazer a gestão no dia a dia de tudo que precisava ser gerido, de tudo que precisava ser sentado e analisado. Então, ou seja, mesmo com todo o know-how que a gente já tinha passado para ele no período anterior, ele com os mesmos programas, com toda a ferramenta disponível, com todos os números ali, apenas a um passo de um clique, ele não conseguiu sentar para isso. Estava totalmente à cega e bem perdido realmente no que fazer. Dito tudo isso, eu passei pelo seguinte, já te mostrei quais são as causas e você já sabe qual é o efeito, que é a falta de condições de honrar os pagamentos em dia. Agora vamos nas principais ações. Primeiro, foco, porque hoje ele já corrigiu, hoje ele está focado, faz uns 40 dias, 2 meses que ele está focado realmente só na empresa dele, só no supermercado. E essa é a primeira situação. Segundo, caiu 17% de quantidade, mas o que mais caiu? Qual departamento? Açougue, padaria, mercearia, hortifruti, o que mais caiu? Então, senta, analisa, já deixei um caminho bem bacana para ele, mostrei qual foi o principal motivo de queda e mostrei também quais os principais departamentos que mais caíram. Para quê? Para que ele possa fazer uma ação específica no que é que está caindo. Essa análise específica do que está caindo, ele consegue ser mais agressivo ou não, diminui a compra, já que o departamento não tem muito como crescer nesse momento. A primeira situação é diminuir a compra, porque se eu continuo comprando e não estou vendendo, consequentemente as minhas despesas vão ser maiores. Então, deixei pronto para eles o caminho de seguir agora na situação, mas o principal, senta agora e analisa as despesas. Nós já sabemos que é perto de 20% de aumento de despesas. Não teve tudo isso devido ao aumento de salário, não foi isso. Produto, pelo contrário, também teve uma pequena retração em alguns produtos. Então, por que eu aumentei 20%? Então, eu falei para ele, senta e vê daqui o que é que você pode mexer para baixo ou tirar da sua folha de pagamento. Emerson, isso é possível? Não posso garantir agora. Porém, é necessária essa análise. Por que é necessário? Porque vai que numa dessa ele está pagando alguns produtos que ele pode ficar por um tempo sem pagar. Ou um exemplo, talvez a folha de pagamento dele aumentou muito, talvez ele troque 12 por 6. Tem possibilidade? Não sei. Dá para analisar. As despesas dele, energia antes era 6, hoje é 12. Então, vamos analisar, vamos estudar o que realmente dá para ser feito. Alguma mensalidade que ele tinha antes, que um exemplo era 100, hoje passou para 200. Liga para o fornecedor, liga para o prestador de serviço, explica para ele a sua real situação. Você vai precisar de um fôlego. E ele vai preferir o quê? Te perder? Se ele realmente falar que não tem o que fazer, procure estudar. Estudar o quê, Kermson? Estudar um novo parceiro. Talvez com um custo menor, para que você realmente consiga caminhar
consiga resolver o seu problema, porque as suas despesas ela não tem motivo para ter aumentado 20%, a não ser que você está numa vibe diferente, você está aumentando as suas vendas, mas pelo contrário, veio retraindo as suas vendas. Se as suas vendas vêm retraindo, não há motivo das suas despesas ter aumentado tanto. Então, estude cada ponto das suas despesas e ver o que pode ser feito. Tenho certeza que uma boa parte você consegue renegociar e principalmente cortar algumas coisas que vai ter que ficar sem por um período. Não posso garantir para você que vai ser por um mês, 2, 3, 6 ou um ano. Mas você tem que falar disso, você tem que estudar isso. Dessa forma você vai achar o caminho correto. Galera, ótimo dia a todos. Espero ter ajudado com esse exemplo de hoje. Quinto dia da semana, e também conhecido como último dia. A gente está falando aí essa semana de análise, como interpretar, como analisar, como extrair do meu dia a dia, do meu sistema, as ações e principalmente o que é que aconteceu e que forma está acontecendo na minha empresa e que forma eu, gestor, ou a minha equipe de gestores, gerentes, encarregados, estão entendendo e de que forma está chegando até eles tudo o que está acontecendo em números. Dessa forma, analisar junto com a equipe e principalmente a direção dos próximos passos. Essa semana eu contei 3 exemplos de um cliente que cresceu 13% em quantidade, de um segundo cliente que cresceu 4% em quantidade e de um outro ex-cliente que pediu uma análise para entender o que é que está acontecendo com ele agora. No caso, a gente falou em abril, mas a última análise foi março de 23 comparado com março de 22. Dito tudo isso, essas 3 análises eu quis dividir para vocês que é importante demais você saber o que é que está acontecendo. Sabendo o que está acontecendo, fica muito mais fácil de saber qual o caminho, qual a ação e principalmente o que fazer. Porque no caso do terceiro exemplo que eu dei, ele quis uma análise, foi apenas feita uma leitura. Ele estava realmente trabalhando às cegas. E dá para trabalhar às cegas hoje? Dá para você gerir uma empresa com faturamento perto de R$1 milhão, com 43 funcionários e trabalhar às cegas? Dá para fazer isso? É impossível. Os sintomas, que nem igual ele comentou comigo, foi não conseguir pagar as despesas em dia. Então assim, o número, posso falar, ele é muito importante. Você só se preparar para vender, comprar arroz e vender arroz, comprar carne e vender carne, faz sentido e acho que é uma boa parte do seu dia a dia tem que estar preocupado com isso, mas não somente. Por que não somente? Porque não dá para comprar e vender apenas mais hoje. Hoje nós temos que falar de gestão. A gestão no dia a dia, a gestão em cada processo, em cada passo, em cada situação que acontece na sua loja, ela é importante. Não dá para deixar isso de lado. Esse ex-cliente que pediu essa análise, ele tinha todo o know-how na mão, mas porém preferiu ficar cega. Por vários motivos. Não estou aqui para criticar, mas estou aqui para fazer uma leitura. Mas vamos lá, galera. O resumo que eu queria passar para vocês é o seguinte. É importante você entender o que aconteceu. De abril, na minha visão, a única novidade que teve, que é um negócio bacana que eu queria dividir com vocês, é que teve uma pequena retração em alguns produtos, em alguns departamentos. Não estou dizendo que teve uma deflação, não é isso. Mas quando eu olho para determinados produtos, eles estão mais baratos hoje, tanto para comprar quanto para vender, do que estavam em abril do ano passado. Mas só sei disso porque eu fiz análise. Eu consegui entender o que o cara pagava de um óleo hoje, o que ele pagava em 2022. Então, deu exemplo do óleo, mas teve alguns outros produtos e produtos fortes de venda, produtos com impacto forte no seu ABC de venda. Quando você domina realmente o que é que aconteceu na sua loja, você não fica mais perdido, você não fica mais trabalhando às cegas. E aí o que acontece? Qual que é a outra dica que eu te passo? Você já tem os seus números, você realmente já sabe como interpretar, como buscar as melhores informações do que aconteceu com você em um período. Pode ser o mês de abril, como estou dando exemplo aqui, ou pode ser apenas uma semana, ou os primeiros 3 meses do ano, ou os primeiros 4 meses do ano, pode ser dessa forma. Aí você sabe o que realmente aconteceu com você. O que você pode fazer agora? Tá atento ao que os vendedores falam, porque às vezes saem algumas coisas que são bastante produtivas. De modo geral, algumas coisas o pessoal fala mais para puxar assunto, para te agradar. Então, nada contra vendedor, mas você tem que realmente saber de quem você está tirando informação para saber se ela é válida ou não. Senão só vai confundir sua cabeça.